E se eu te dissesse que o envelhecimento, da forma como você o conhece, é uma ilusão cuidadosamente programada? Que a fadiga, as dores, a rigidez do corpo e o esquecimento da mente não são consequências naturais do tempo, mas reflexos de uma mentira repetida por gerações? Existe uma técnica silenciosa, escondida à vista de todos, capaz de devolver ao corpo a leveza, a vitalidade e a frescura da juventude. E ela não está em cremes, cirurgias ou medicamentos, mas na forma como você respira, silencia e se move. Neste vídeo, você vai descobrir como se libertar do condicionamento invisível que ensinou você a envelhecer e vai redescobrir o código secreto da longevidade pelos olhos de Jacobo Greenberg. Antes de continuar, escreva nos comentários: eu respiro, eu silencio e eu rejuvenesco. Permita que essa afirmação comece a reescrever o seu campo vibracional a partir de agora. Você está prestes a se lembrar do que o sistema tentou fazer você esquecer. A juventude é um estado de consciência. Jacobo Greenberg não foi um cientista comum. Formado em psicologia, especializado em neurofisiologia e aberto ao misticismo, ousou cruzar fronteiras que a ciência tradicional teme explorar. Ele dedicou sua vida ao estudo da consciência e desenvolveu uma teoria revolucionária: o campo neuronal, uma matriz invisível que estrutura nossa realidade de acordo com as informações que recebe e que, portanto, também molda a forma como nosso corpo experimenta o tempo. Para ele, a realidade não é objetiva, mas uma construção resultante da interação entre mente e percepção. Isso significa que o corpo não envelhece por um fator biológico inevitável, mas porque foi programado para aceitar o declínio como norma. Suas pesquisas com xamãs mexicanos, mestres orientais e tradições indígenas o levaram a compreender que culturas ancestrais preservavam a vitalidade por meio de práticas simples, porém profundas, que mantinham o campo neuronal em coerência vibracional. Quando desapareceu misteriosamente em 1994, Greenberg deixou mais do que lacunas científicas. Deixou um mapa oculto para transformar a forma como vivemos e envelhecemos. Hoje, ao resgatar seus ensinamentos, você tem acesso a um conhecimento que desafia o tempo e convida a assumir o controle do seu próprio campo de realidade. Desde cedo, aprendemos que envelhecer é sinônimo de fraqueza, doença, limitações e perda. Mas essa associação não é uma verdade biológica, é uma narrativa social. Frases como "você está velho demais para isso", "com o tempo tudo piora", ou "é normal esquecer as coisas quando se envelhece", são repetidas de forma tão natural que acabam se tornando comandos hipnóticos. O que está em jogo não é apenas linguagem, mas sim a programação do campo neuronal, como descreveu Jacobo Greenberg. O campo neuronal é uma estrutura vibracional que organiza a realidade de acordo com as informações que recebe. Se essa informação é repetitiva, carregada de emoção e aceita sem questionamento, ela se torna um padrão. E o padrão se manifesta na matéria, neste caso, no corpo. O que chamamos de envelhecimento é, em grande parte, a manifestação de um campo moldado por crenças de declínio. O corpo simplesmente obedece. Essa programação começa na infância, quando vemos adultos dizendo que a velhice é um fardo. Ela se intensifica com propagandas que vendem a juventude como um produto escasso e caro. O sistema lucra com isso. Cosméticos, cirurgias, remédios, planos de saúde e indústrias inteiras giram em torno da ideia de que estamos em queda livre depois de certa idade. Quanto mais acreditamos nisso, mais o campo neuronal se desorganiza, enviando sinais de degeneração que o corpo capta e executa. Greenberg afirmava que a percepção molda a realidade. Se você vê o envelhecimento como perda, seu campo se alinha a essa expectativa e entrega exatamente o que foi solicitado: perda de memória, de energia e de força vital.
Mas, se muda a percepção, algo profundo começa a acontecer. O campo se reorganiza e o corpo, que reflete essa vibração, responde com regeneração. A boa notícia é que essa programação não é permanente. Como qualquer padrão mental, pode ser desinstalado, não com remédios ou negação, mas com consciência, intenção e repetição de novas informações consistentes com a vitalidade. O primeiro passo é reconhecer que você foi condicionado. O segundo é decidir reverter esse processo. O terceiro é aplicar práticas que alimentam o campo neuronal com novos códigos, como veremos nos pilares a seguir. Quando você entende que o envelhecimento como declínio foi instalado como um software, começa a perceber que pode reescrever esse código. Culturas ancestrais já sabiam disso. Nos Himalaias, anciãos escalam montanhas com facilidade. Em Okinawa, idosos dançam como crianças. Na floresta amazônica, o tempo não significa fraqueza, mas sabedoria ativa. Eles nunca aceitaram a programação da decadência. Sabiam do segredo: o tempo é neutro. O que molda a experiência é a qualidade da percepção. Agora que você compreende como o envelhecimento foi implantado como uma crença coletiva, está pronto para descobrir o primeiro pilar que reprograma esse campo com vitalidade. Se existe um segredo antigo e silencioso para reverter o envelhecimento, ele começa no ato mais básico e negligenciado da vida, a respiração. Afinal, respirar é o primeiro gesto no nascimento e o último na partida. Mas no intervalo entre o primeiro e o último suspiro, a maioria das pessoas esquece que respirar é um ato de poder. A respiração não apenas oxigena o corpo, ela reprograma o campo neuronal, reorganiza as emoções e influencia diretamente a estrutura da realidade percebida. A ciência moderna explica que o envelhecimento celular está fortemente ligado ao estresse oxidativo, um processo em que radicais livres danificam as células, acelerando rugas, fadiga e degeneração. O que poucos sabem é que a respiração rasa e desatenta contribui diretamente para esse processo, mantendo o corpo em estado de alerta, com pouca oxigenação e alta produção de cortisol. O corpo envelhece não porque o tempo passou, mas porque permaneceu em modo de sobrevivência. Jacobo Greenberg, em sua visão mais ampla, não via o ar como simples oxigênio, mas como informação vibracional. Ele compreendia que, ao respirar conscientemente, alimentamos o campo neuronal com energia ordenada, energia que carrega coerência, estabilidade e alinhamento com o campo informacional do universo. Nesse estado, o corpo pode deixar o modo de desgaste e entrar no modo de regeneração. Respirar conscientemente significa sair do piloto automático e transformar o ar em um ritual de rejuvenescimento. Uma técnica simples, mas poderosa. Envolve 4 passos. Inspirar profundamente pelo nariz, segurar o ar por alguns segundos, expirar suavemente pela boca e descansar por um breve momento sem ar antes de repetir. Esse ciclo reequilibra o sistema nervoso, reduz inflamações, acalma a mente e eleva a vibração do campo. A retenção de ar, em especial, é onde a magia acontece. Nesse pequeno intervalo, o corpo deixa de apenas sobreviver e começa a reorganizar seus processos internos. É ali que o campo neuronal entra em contato com uma vibração mais pura, livre da pressa, do medo e da ansiedade. Com a prática constante, o corpo responde. As células se renovam com mais eficiência, o pensamento se torna mais claro e a vitalidade começa a retornar. Para além dos efeitos fisiológicos, a respiração consciente funciona como um ato simbólico de presença. Quando você respira com intenção, envia ao corpo e ao universo a mensagem de que está assumindo o comando da própria existência. E essa mensagem ecoa no campo neuronal como uma reprogramação direta. Eu escolho viver com leveza, vitalidade e consciência.
O rejuvenescimento, portanto, começa com o ar, não com remédios, mas com presença. Cada respiração é uma chance de recomeçar, de alimentar um novo campo, de escolher uma nova experiência do tempo. Não é o tempo que envelhece o corpo, é a ausência de presença no ato de viver. Respire, sinta, esteja aqui. O mundo moderno está cheio de ruídos, notificações externas e internas, notícias, preocupações, vozes, julgamentos, listas intermináveis de tarefas. O ruído fragmenta, desorienta, consome. No campo neuronal, esse excesso de estímulos se traduz em caos vibracional, enfraquecendo os circuitos da percepção e acelerando o envelhecimento mental. O silêncio, nesse contexto, não é ausência de som. É um ato de reorganização energética, uma ponte para o rejuvenescimento mental. Inclusive, esses ruídos, a sociedade, tudo o que está em sua volta, pode estar te travando de manifestar a realidade que você deseja. Com mais dinheiro, com um relacionamento saudável, com mais vitalidade. É justamente para quebrar essas correntes invisíveis que existe o manual Seu Eu Superior. Não é um livro comum, mas um guia vibracional baseado nas leis herméticas do Kybalion e nas tábuas de esmeralda de Thoth, que ensina passo a passo como se libertar da programação coletiva que limita sua vida. Dentro dele, você vai encontrar técnicas ancestrais simples, porém extremamente poderosas, capazes de reorganizar seu campo energético e abrir espaço para que a abundância, o amor e a vitalidade fluam naturalmente. Ao aplicar apenas uma pequena parte do que está ali, em poucos dias, você já começa a sentir mudanças reais, clareza mental, energia renovada e até resultados concretos no mundo material. Não é teoria, é prática. O universo não responde a esforço, responde à vibração certa, e este manual é a chave para acessá-la. O Seu Eu Superior está disponível no primeiro comentário fixado abaixo deste vídeo. Desça a tela, garanta o seu exemplar enquanto ainda está acessível e comece hoje mesmo a reprogramar sua vida para manifestar aquilo que sempre foi seu por direito. Agora preciso que preste atenção no que vou dizer. Jacobo Greenberg entendia o silêncio como um terreno fértil, onde o campo neuronal se reintegra. Segundo ele, quando a mente é conscientemente silenciada, ela deixa de operar em padrões repetitivos e se abre para uma percepção mais expandida, onde intuição, memória profunda e autoconsciência emergem com força. O silêncio é o solo onde o ser humano planta e cultiva novas possibilidades de existência. A ciência moderna confirma o que Greenberg já intuía. Estudos recentes em neurociência mostram que momentos de silêncio absoluto promovem neurogênese no hipocampo, a região do cérebro associada à memória, ao aprendizado e à regulação emocional. Isso significa que o silêncio literalmente tem o poder de rejuvenescer o cérebro, criando novos neurônios e fortalecendo conexões sinápticas. Uma mente que silencia se regenera. Mas aqui está um detalhe vital. Não é qualquer silêncio. Não basta desligar a televisão ou se trancar em um quarto. O verdadeiro silêncio é intencional, profundo, consciente. É aquele que você encontra dentro de si quando para, respira e permite que os pensamentos se assentem como folhas caindo sobre um lago imóvel. Nesse estado, o campo neuronal entra em coerência e a percepção se realinha com a fonte da vida. O silêncio permite perceber o que estava escondido atrás do barulho. Padrões mentais automáticos, dores não elaboradas, crenças envelhecidas. Ele traz à tona o que estava oculto nas frestas da mente. Mais do que isso, o silêncio ativa o poder da ação plena. O lado vibracional desprograma o velho e acolhe o novo. Greenberg ensinava que o silêncio é um acesso direto ao informacional do universo, onde todas as possibilidades de realidade estão dadas.
Ao silenciar, você se sintoniza. E ao se sintonizar, você se transforma. O corpo percebe essa e responde. A frequência cerebral desacelera. O cortisol diminui. Hormônios de longevidade aumentam. E a biologia da juventude é reativada. Silenciar é lembrar. É voltar para casa. É deixar a frequência do mundo e retornar ao ritmo da alma. Quando o silêncio é praticado regularmente, ele se transforma em uma âncora. E quanto mais você ancora sua mente nesse campo de serenidade, mais jovem ela fica. Porque a juventude mental não é ausência de idade, é presença absoluta no agora. Você não precisa de mais informação, precisa de mais silêncio. É aí que a juventude espera por você. Vivemos em corpos que foram ensinados a parar de dançar, de explorar, de se mover espontaneamente. Aos poucos surge a rigidez e com ela a ilusão de que o corpo está envelhecendo. Mas o que realmente acontece é uma desconexão vibracional entre o corpo e o campo neuronal. Para Jacobo Greenberg, o corpo não é apenas matéria. É um veículo de expressão do campo informacional, um instrumento vivo que responde à forma como nos movemos no tempo. O movimento ritualizado, ao contrário do exercício mecânico, é carregado de intenção, presença e sentido. Ele ativa o corpo como um circuito de energia consciente. Movimentos simples: torcer o tronco, abrir os braços ao sol, alongar a coluna, tocar os pés com reverência ou caminhar em silêncio, tornam-se gestos que reprogramam o tempo interno. Segundo a teoria Curic de Greenberg, o corpo está acoplado ao campo neuronal e qualquer mudança no corpo afeta diretamente a percepção. Um corpo imóvel cristaliza padrões. Um corpo que se move com presença liberta a percepção da prisão do tempo linear. A consequência, o tempo interno torna-se mais fluido, mais leve, mais jovem. Na prática, isso significa que quanto mais você se movimenta com consciência, mais recupera a plasticidade mental e física. Movimentos conscientes aumentam a produção de serotonina e dopamina, hormônios ligados ao bem-estar e à longevidade. Também liberam tensões crônicas que mantêm o corpo preso a registros emocionais do passado. E esses registros envelhecem você mais do que qualquer número no calendário. Um exemplo simples: ao acordar, em vez de correr para o celular, levante-se devagar, feche os olhos e mova os ombros lentamente. Depois, de braços abertos, respire 3 vezes profundamente, sentindo a energia circular. Esse pequeno ritual envia ao campo neuronal a mensagem: estou presente, acordado, vivo. O corpo responde e o dia começa em outra frequência. As culturas ancestrais sabiam disso. Seus rituais de movimento eram diários e ligados ao sol, à terra e aos ciclos naturais. Não se tratava de queimar calorias, mas de manter o corpo alinhado com a harmonia universal. Então, o corpo se torna um instrumento sagrado, capaz de transformar o tempo em celebração, não em contagem regressiva. O envelhecimento, portanto, não provém da idade, provém da inércia. Um corpo parado é um campo estagnado. Um corpo que se move com intenção desperta códigos antigos, ativa memórias celulares e desbloqueia a juventude vibracional. O segredo não está na força, mas no ritual do gesto. Quando o corpo vira um templo em movimento, o tempo se curva perante a consciência. Muitos acreditam que palavras são meros sons, mas Greenberg via as palavras como portais vibracionais. Ele entendeu que cada linguagem, quando carregada de intenção, reorganiza o campo neuronal e altera a estrutura da realidade. Ou seja, o que você diz a si mesmo não é inofensivo, é programação biológica. O condicionamento do envelhecimento instala-se parcialmente pela repetição de frases como "estou envelhecendo", "meu corpo não aguenta mais" ou "minha memória não é mais a mesma". Essas afirmações, repetidas com emoção e convicção,
viram comandos que o corpo obedece. O campo neuronal registra essa informação como padrão e começa a materializá-la nas células, articulações e energia vital. O que parecia um comentário vira um decreto. Por outro lado, ao usarmos frases de ativação vibracional, podemos reverter esse processo. Não falo de afirmações genéricas ou vazias, mas de expressões que funcionam como chaves psíquicas, realinhando mente e corpo a uma nova frequência. Frases como "meu corpo me obedece", "eu respiro, eu me calo e eu me rejuvenesço", ou "minha vitalidade cresce a cada dia", não são apenas belas, são códigos. Para funcionarem, elas exigem 3 elementos: presença, estar consciente do que se diz; emoção, imprimir energia real ao enunciado; e repetição, mudar o padrão dominante. Greenberg chamou isso de certeza absoluta, o estado em que o cérebro para de duvidar e aceita a nova informação como fato vibracional. A prática é simples, mas deve ser feita com reverência. Escolha uma frase de ativação. Respire profundamente 3 vezes. Feche os olhos e repita a frase em voz alta ou mentalmente, como se estivesse comunicando uma verdade ao próprio universo. Sinta essa verdade no corpo. Visualize a pele brilhando, os olhos ganhando vida, o coração batendo com força. Faça isso por 1 minuto e repita diariamente. A repetição cria sulcos no campo neuronal. Cada vez que você repete a frase com emoção, reforça uma nova estrutura de percepção que se manifesta em comportamento, estado físico e até nas suas decisões. A biologia segue o comando da consciência. As palavras não apenas descrevem a realidade, elas a convocam. Nas tradições antigas, isso era conhecido como a palavra criadora. Greenberg apenas trouxe esse princípio para a linguagem da ciência. Quando você diz "eu me rejuvenesço a cada respiração", está dizendo isso ao seu campo, e o campo responde organizando a realidade para cumprir essa ordem. Fale com verdade, repita com fé e observe. Seu corpo vai ouvir. Há uma história pouco conhecida sobre um ancião que, depois de anos de fadiga e resignação, decidiu mudar sua relação com o tempo. Ele não buscou tratamentos caros nem fugiu da idade. Ele simplesmente se lembrou. Lembrou-se de respirar conscientemente, de silenciar o ruído do mundo, de mover o corpo com intenção e de declarar todos os dias que sua juventude não estava no calendário, mas em seu campo vibracional. E o impossível aconteceu. Ele rejuvenesceu. Sua pele recuperou o brilho, seus olhos voltaram a brilhar, seu corpo tornou-se mais leve. Mas o que realmente mudou foi sua percepção do tempo. Ele parou de medir a vida em números e passou a senti-la em estados de presença. Esse é o segredo que Jacobo Greenberg deixou como legado. O tempo não é linear, é perceptual, e a percepção pode ser reprogramada. Quando a mente abandona a crença de que o corpo deve enfraquecer com a idade, o campo neuronal começa a operar em outra frequência. Então, a realidade se reorganiza. Isso não significa negar o envelhecimento natural, mas deixar de associar a passagem do tempo ao declínio. O ancião da história não voltou a ter 20 anos, mas recuperou a soberania sobre o próprio tempo. A soberania do tempo interno é a liberdade de decidir como você vive o agora. É a capacidade de transformar cada dia em uma experiência de expansão e não de queda. Quando a mente vibra em coerência com essa escolha, o corpo obedece. As articulações se tornam mais flexíveis, o sono melhora, a memória se renova e até a criatividade floresce. O tempo deixa de ser inimigo e passa a ser aliado. Greenberg acreditava que a consciência molda o espaço-tempo. Isso significa que, ao reorganizar seu campo com práticas simples, respiração, silêncio, movimento, palavras de poder, você está literalmente dobrando a percepção do tempo a seu favor.
O tempo externo continua contando anos, mas o tempo interno é ativado pelo estado vibracional. O ancião da história representa todos nós. Ele não fez nada que você não possa fazer, apenas decidiu se lembrar. E lembrar aqui é retornar ao estado original de poder que o sistema tentou apagar com crenças, diagnósticos e padrões culturais. Juventude não é uma fase, é uma frequência, e frequência pode ser acessada. A pergunta agora é simples. Você vai continuar deixando o tempo decidir quem você é? Ou vai retomar o comando do seu campo e mostrar ao tempo que é a sua consciência quem define o ritmo? A soberania sobre o tempo começa quando você diz: eu não envelheço, eu me transformo. Agora que você conhece a técnica oculta capaz de rejuvenescer seu corpo através da reprogramação do campo neuronal, a questão é: você apenas vai assistir ou vai praticar? A juventude não é um presente a ser recebido, é um estado a ser cultivado. E tudo começa com escolhas simples: respirar com presença, silenciar com intenção, mover-se com reverência e falar com poder. Nas suas mãos estão ferramentas ancestrais apoiadas tanto pela espiritualidade quanto pela neurociência. E, acima de tudo, você tem o direito de decidir como quer viver o tempo. Não espere o mundo mudar, não espere pela medicina, pelo milagre ou por permissão. O campo responde à sua vibração, não às suas desculpas. Comece hoje. Escolha uma frase. Respire conscientemente. Passe 5 minutos em silêncio. Dance, alongue-se. Mova seu corpo como se fosse sagrado, porque ele é. Faça isso por 7 dias e observe, algo dentro de você vai despertar. Se esta mensagem tocou algo em seu interior, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém que precisa se lembrar de que a juventude é uma prática, não uma promessa externa. E nos comentários escreva: o tempo obedece à minha consciência. Esse será o primeiro passo para reescrever sua realidade.